O tema hoje é empreendedorismo. É um tema complicado, pois há pessoas que o demonizam e há aqueles que entendem que o empreendedorismo é a única saída. Vamos explicar isso direitinho. O assunto faz parte da série O Futuro do Trabalho, em que estamos apresentando os talentos que especialistas indicam ser necessários para o profissional que deseja ter sucesso em sua carreira daqui por diante. Caso não tenha assistido os 2 primeiros vídeos da série, vale a pena assisti-los até antes desse, para entender o contexto dessa playlist. O primeiro vídeo está indicado no card acima e ficará em destaque no final. Vamos partir para entender o empreendedorismo, mas antes, não esqueça de deixar seu joinha se estiver gostando de nossos vídeos, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos assim que são lançados. Antes de explicar a importância do empreendedorismo, vamos entender porque ele sempre foi atacado, e não é de hoje. Empreender diz respeito a desenvolver, produzir e vender coisas que ninguém ou poucos fazem, e com isso se obtém lucro. Hoje podemos pensar em empreender qualquer coisa, desde vender sanduíche na porta das fábricas, até fazer carros elétricos e foguetes espaciais. Mas na Idade Média, a rigor, empreender era emprestar dinheiro para os outros, e o lucro era mal visto por aquela sociedade, particularmente pela igreja. E como foi que tudo isso mudou? A partir de uma reforma religiosa. Foi só a partir dela que podemos pensar em uma revolução industrial e tudo que veio depois. Antes disso, os empreendedores eram mal vistos, mas essa mudança trouxe consequências. Na medida em que foram empreendendo em uma escala cada vez maior, começou a haver um distanciamento econômico entre os que empreendiam e as demais pessoas. Enquanto uns enriqueceram e transformaram o mundo que era conhecido, por exemplo, na forma de um crescimento abrupto de grandes cidades e esvaziamento do campo, os que se defrontavam com essa nova realidade na condição de pessoas comuns tiveram extrema dificuldade em se adaptar a esse novo mundo, agora industrial e urbano. Só muitas décadas depois é que as condições de trabalho foram melhorando. A história a gente conhece. As condições melhoraram mais em alguns países do que em outros. Estudos mais recentes, de autores que entendem a economia de maneira mais institucional, indicam que o que diferencia os países entre os que dão certo e os que dão errado são questões mais políticas do que puramente econômicas. Em outras palavras, arranjos institucionais internos, como democracia, incentivo à livre iniciativa, respeito aos contratos e à propriedade privada e educação disponível a todos, é que determinam se um país dará certo ou não, mas só agora é que a coisa começa a ser vista dessa forma. Até então, por não se ter essa visão mais ampla, se uma das consequências do empreendedorismo foi o surgimento de problemas econômicos sociais até então desconhecidos, deve haver um culpado, e o culpado só pode ser o empreendedor. Ainda hoje vivemos em um mundo em que muitas pessoas acreditam que o empreendedorismo é a causa de todos os males, e quem pode ter sido o personagem da história que mais demonizou o empreendedor foi Karl Marx. Na minha opinião, o erro de Marx está relacionado à maneira como ele enxerga o que é a economia. Grosso modo, a economia visa lidar com a escassez diante de desejos e necessidades ilimitadas dos seres humanos. No card acima, disponibilizamos um vídeo em que falamos sobre economia com mais detalhes. Como não há recursos para se produzir tudo o que se quer, temos que cuidar dos fatores de produção, de forma a usá-los sem desperdício, naquilo que é mais importante e que atenda a população como um todo. E quais são os fatores de produção que nos permitem produzir as coisas que precisamos? Em geral, considera-se terra, trabalho e capital. De alguma maneira, é assim que a teoria de Marx foi desenvolvida. A terra nos dá as matérias-primas e os insumos necessários. O trabalho, ou seja, o que nós seres humanos fazemos, é o que vai transformar a matéria-prima em produtos. O capital, na forma de máquinas, instalações industriais e prediais, e sistemas de transporte, entre outros, contribui com o trabalho humano a lidar com o que a terra nos oferece. Portanto, em tese, basta terra, trabalho e capital para que as coisas sejam produzidas. Tudo que aparecer além disso, por exemplo, a figura de um empreendedor, seria uma espécie de atravessador do sistema, e portanto desnecessário nessa teoria. Mas por que os países que seguiram a doutrina marxista não se sustentaram na história se possuíam terra, trabalho, capital e, em geral, passaram um sufoco em coisas básicas como na incapacidade de produzir alimentos para todos? Simplesmente, entendo, porque eles impediram o desenvolvimento daquele fator de produção capaz de integrar os outros 3. Esse fator de produção é o empreendedorismo. Esse é o fator capaz de juntar terra, trabalho e capital para produzir. Pense que empreendedorismo é como água, petróleo, minério de ferro, etc.
é um elemento que não nasce em qualquer lugar. Para que seja desenvolvido, precisa de educação, incentivos à livre iniciativa, um sistema jurídico que dê segurança e coisas desse tipo. Mas não só isso, são necessários talentos específicos. Mas quais são os talentos necessários ao empreendedorismo? A pesquisa em que nos baseamos indica 4 elementos. Nesse vídeo vamos falar de 2. Um chama-se energia, paixão e otimismo, e o outro, quebrando ortodoxias. O primeiro talento é definido como a capacidade de manter uma atitude positiva e ganhar energia ao perseguir uma meta desafiadora, e é atingida quando os indivíduos permanecem motivados diante dos desafios e da complexidade. A definição do segundo talento é a capacidade de identificar e expor situações em que as ortodoxias e a sabedoria convencional podem impedir o progresso. E ela se encontra presente quando os indivíduos muitas vezes desafiam a sabedoria convencional e as ortodoxias e mostram visões ou caminhos alternativos que podem levar ao progresso. Mas o que isso significa? Inicialmente, que empreender demanda muita vontade, e nem todos têm essa vontade. Por exemplo, eu trabalhei por muitos anos em empresas e gostava muito. Isso me dava a segurança que eu desejava e condições de me realizar profissionalmente enquanto trabalhava para outras pessoas. Eu preferia essa situação de empreender para os outros do que me aventurar para mim mesmo. Um empreendedor raiz, ao contrário, vai buscar essa mesma satisfação trabalhando para si próprio, pois é movido por paixão pelo que faz, otimismo quanto aos futuros resultados e, portanto, tem muita energia dedicada ao seu trabalho. Mais que isso, o empreendedor busca fazer as coisas de maneira diferente. É isso que significa quebrar ortodoxias. E é por isso que o empreendedorismo é tão importante no futuro do trabalho, pois não importa se para si próprio ou trabalhando para as empresas, o mundo precisa de pessoas que façam as coisas de maneira diferente e melhores. E para isso, é necessário energia, paixão e otimismo. Vale enfatizar que não é fácil ser empreendedor. Nem todos querem e nem todos estão aptos para isso. Há riscos que vamos trazer em outro vídeo da série. Não, definitivamente não dá certo para todos. Além disso, empreender pode resultar em alguns ficarem bem mais ricos que outros. Eu não me incomodo com isso. Penso que, se trabalhou de maneira honesta e se deu bem, parabéns, mas outras pessoas se incomodam. O que me incomoda, e entendo que isso deva ser punido severamente, é quando se usa os ganhos para obter vantagens indevidas de qualquer tipo. E me incomoda muito mais uma certa promiscuidade entre política e economia. Sabemos, como os noticiários indicaram nos últimos anos, que quando o empresário favorece um político e o político retribui o favor ao empresário, o país é prejudicado. E você? O que você acha do empreendedorismo? Dá mais certo ou mais errado? Seriam os empreendedores, incluindo os micros e pequenos empresários, os culpados pela situação econômica do país? O empreendedor trabalha mais ou trabalha menos que a gente? Você prefere empreender por conta própria ou trabalhar para os outros? Deixe nos comentários e nos ajude a divulgar o canal, encaminhando esse vídeo a seus colegas. Grande abraço e até a próxima!